A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso 126º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E hoje eu quero fazer um comentário breve e rápido do capítulo 24, 25 e capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas dos Reis. E o que eu percebi aqui, eu acho bem interessante, são 3 capítulos de difícil entendimento, um pouco enfadonho por causa dos nomes, da genealogia. Mais uma vez a gente cai nessa questão da genealogia, né? E geralmente quando a leitura ela fica muito cansativa, geralmente eu faço isso, eu coloco um fone de ouvido e coloco o aplicativo para falar, para ir lendo para mim. Quando eu coloco o fone, eu me concentro mais, eu tenho um problema de me desconcentrar muito fácil. Com fone de ouvido eu não ouço mais nada, então eu fico mais tranquilo para aprender. E isso, quando chega na genealogia, geralmente eu faço isso. Aí, se você acha que isso te incomoda, não faça. Se você quiser fazer assim, pode fazer, você vai acompanhando, pelo menos para mim tem funcionado muito bem. Mas eu percebi uma coisa aqui interessante nesses 3 capítulos. Primeiro, Davi ele vai organizar a descendência de Arão, né? Os filhos, a descendência de Arão, que é Gerson, Coate e Merari. Então Davi vai dividir os levitas nesses 3 grupos e aí vai separar de acordo com seus ancestrais e vai instituir líderes sobre cada um desse grupo, né? Todo mundo precisava ser da tribo de Levi, quer dizer, descendente de Arão. E aí Davi, então ele vai organizar esses descendentes de Arão. E é interessante que nessa organização o que vai contar muito é o ministério passado de pai para filho. Olha como é importante o pai envolver o seu filho desde criança em algum ministério da igreja, seja ele ministério infantil, ministério de louvor, ministério que seja, né? Aliás, ministério não, grupos, né, da igreja. Ministério é outra coisa. De acordo com os Efésios, existem 5 ministérios, mas esse aí a gente fala em outra oportunidade. Mas é importante você envolver a criança e o filho nos serviços da igreja. Então aqui a gente percebe que é muito difícil o pai incutir na cabeça da criança, evangelizar para que ele tenha o mesmo dom, a mesma capacidade. Mas não é impossível e é muito importante. É difícil? Lógico que é, mas é extremamente importante. Olha o que diz aqui no capítulo 25, no versículo 5. Fala assim que Deus deu a Emã, o profeta do rei, 14 filhos e também 3 filhas. Quer dizer, 17 filhos, entre filhos e filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder para Emã. Então, muitos filhos simboliza aqui muitas bênçãos, e todos eles para dar poder ao profeta Emã. E mais, ele fala assim: todos os seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo, tocando pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o próprio pai. Asaf, Jedutum e Emã estavam debaixo das ordens do rei. Então, todos os filhos eram do, entre aspas, né, ministério de louvor, porque não existe ministério de louvor. Existem as pessoas que são responsáveis por aquele departamento e tem que se esmerilhar, tem que aprender e tem que oferecer para o Senhor aquela capacidade que Deus deu a eles, né? Então, os filhos, eles fazem uma continuação do ministério do pai. No versículo 3, eu acabei de falar, né, que é os filhos de Jedutum. Então, vai mostrando que
a tendência aqui é o filho que obedece o pai, que tem um coração convertido ao coração do pai, continuar o ministério do pai, né? Aliás, o ministério, desculpa, mais uma vez, não é ministério do pai, é o serviço de Deus e o ministério de Deus, porque o ministério ele não é da pessoa, nós somos apenas usados por Deus. São coisas que muitas pessoas entendem de outra forma, não tem nenhum problema, não vamos criar polêmica aqui, mas biblicamente são apenas 5 ministérios, tá certo? Quando a gente chegar lá no Novo Testamento, a gente vai conversar mais sobre isso. E por fim, a gente vê aqui mais uma vez, no capítulo 26, no versículo 32, o autor aqui de Crônicas, que possivelmente é Esdras, falando que é importante ter homens valentes e chefes paternos, aqui no 26:32, mostrando que há uma necessidade muito grande de homens de verdade fazerem o trabalho de Deus. Olha o que diz aqui. Entre os parentes de Gerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de família, homens de valor, e os encarregou a cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum de Israel, do lado leste do Rio Jordão, isto é, no território de Ruben, Gad e Manassés do leste. Então mostra aqui que entre os parentes de Gerias, o rei Davi escolheu homens, chefes de família e homens valorosos. Significa que somente homens com valor podem assumir um trabalho e um serviço para Deus, né? Então é isso. Estamos encerrando amanhã, será a última sessão aqui do primeiro livro das Crônicas, e nós vamos partir para o segundo livro das Crônicas. E logo a gente termina Crônicas, e a gente começa uma outra realidade aqui dos livros históricos, né? E aí a gente vai compreender que a partir de agora a vida de Salomão, Davi já está morrendo, e a partir do segundo livro das Crônicas, a gente vai falar muito sobre Salomão, tá bom? Qualquer dúvida, podem perguntar. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.